Da igreja com a paz do Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Os irmãos não reparem, estou um pouquinho nervosa. Meu Deus. É uma grande responsabilidade, né? Falar da palavra do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que o que vocês vão ouvir aqui nessa noite é só o suco do bagaço. Eu sou o bagaço. Eu sou o vaso que às vezes é quebrado, rachado. Mas como a palavra diz, né? Quando Paulo fala, a excelência não está no vaso, mas está no que há dentro do vaso. Muitas das vezes somos moídos, passamos na moenda, né? Como a gente bem ouve aqui, para o povo beber o caldo. Então hoje os irmãos vão ouvir o que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Vamos abrir na campanha Isaías capítulo 26. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou ler do primeiro versículo. Isaías 26. Cântico de confiança na proteção divina. Os irmãos não reparem não que a minha Bíblia é um pouquinho diferente. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abre vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o versículo 3 é o tema da campanha, né? Onde o Senhor, ele fala, inspirando alguém, né? Eu creio que tem alguém que escreveu nessa palavra, que o Senhor, ele fala, né, para o Senhor, tu, Senhor, conservarás em paz aquele que confia em ti. E, irmãos, hoje eu vou confessar que quando eu estava estudando essa palavra, eu sei que o tema é paz, mas o Senhor, ele falou ao meu coração assim: minha filha, você vai falar de guerra. Você vai falar daquilo que antecede o momento de paz. Eu meio que não entendi, né? Mas quando eu li esse capítulo todo, eu entendi. Porque diz assim, né, o título, Canto de confiança na proteção divina. E o versículo 1 vem dizer assim: naquele dia futuro, algum dia, se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. E aí ele vai discorrendo. Tu, Senhor, conservarás em paz futuro. O que me leva a crer que quem falou isso com o Senhor não estava vivendo um momento de paz. Estava vivendo um momento de guerra. Mas ele escreve essa palavra porque ele confia. É o cântico da proteção e da confiança divina de um futuro. E ali o Senhor já veio confirmando essa palavra no meu coração. E eu cheguei aqui e o Senhor tem falado sobre guerra. Sobre guerra, irmãos. A gente muitas das vezes passa mais momentos de guerra do que de paz. A gente muitas das vezes, como Paulo, ele vai dizer, né? Que por fora combates, por dentro temores. E esse povo aqui me parece que vive uma guerra. E a paz que o Senhor me falava, não é necessariamente o momento que a bênção vem, que a vitória vem. É isso aqui. Você está num momento de guerra, você está num momento difícil, mas você tem certeza que Deus está com você. Você tem certeza que naquele dia você entoará um cântico, porque Deus conserva em paz aquele que está nele. Irmãos, e eu quero
nossas vidas a história de Josafá. Baseado nessa palavra, o Senhor ele falava comigo em 2 Crônicas 20, se eu não me engano. Quem quiser acompanhar comigo, sinta-se à vontade. 2 Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. 2 Crônicas 20. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que estão em Enzedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Versículo 6. E disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Irmãos, e lá na frente, é porque eu não marquei aqui, mas você pode ler com calma. Josafá, ele vai começar a argumentar com o Senhor. Ali dois povos se levantaram contra o reino de Josafá. Josafá, um servo do Senhor, o rei ali daquele povo. E a palavra ela vem dizer que Josafá teve medo. E tem certos momentos na nossa vida que a gente aprende, né? Que quando a gente está sozinho, mas quando a gente coloca o Senhor no jogo, o Senhor na equação, Ele peleja as nossas guerras. E aí Josafá, ele vai ter um argumento que eu achei muito interessante. Ele fala assim para Deus: Senhor, quando o nosso povo ele vinha lá da terra do Egito, nós passamos por esse povo, tu não deixou que a gente fizesse nada contra eles. Mas agora, esse mesmo povo que a gente poupou e que tu poupou, se levanta contra o teu povo. E Deus disse para Josafá: Josafá, você não vai fazer nada, porque essa peleja não é tua. Irmãos, muitas das vezes a gente não fica em paz porque a gente quer carregar fardo que não é nosso. Deus falou: Josafá, a peleja não é tua. Mas lá em Isaías 26:3, o Senhor diz que a paz Ele te dá. Só o que acontece é que muitas das vezes o que Deus nos dá, né, a nossa cruz, a gente não quer carregar, a gente quer chutar o balde. Irmãos, se o Senhor colocou algo no teu coração, não desiste não. Porque se tu chutar o balde, tu vai se arrebentar todinho. Tu vai se arrebentar todinho. E ali Josafá, ele argumenta com o Senhor. Se Deus colocou, irmãos, algo nas tuas mãos, como diz a palavra, faça conforme a tua força. Faça conforme a tua força. Certa vez eu ouvi uma pregação da Camila Barros, na verdade um corte, onde ela fala sobre Jeremias, né? Eu acho que eu já mencionei isso aqui. Jeremias, ele falava: Senhor, eu não vou mais pregar para esse povo. Eu não vou mais falar. Eu estou cansado. Eu falo uma, eu falo duas, eu falo três e o povo não se arrepende. Irmãos, mas o mistério ele estava na mão de Jeremias. E ai de Jeremias se chutasse o balde. Ai de Jeremias se desistisse. E a gente quer pegar o que não é nosso. Muitas das vezes o peso da tribulação, o peso da luta. O Senhor ele fala na sua palavra: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Irmãos, Daniel ali, ele tinha um problema.
O problema dele eram os leões. Mas ele não deixou de confiar no leão da tribo de Judá. Às vezes o que você acha que é o teu problema, às vezes é a tua solução. O povo, ele estava ali perante aquele rio Jordão. E o Senhor falou, passa esse rio, passa esse mar. Eu tenho um novo recomeço. E muitas das vezes a gente fica preocupado com o mar bravio. E muitas das vezes a gente se esquece que o Senhor, ele está conosco. Outra coisa que o Senhor, ele falava ao meu coração é que muitas das vezes a gente perde a nossa paz em Deus porque muitas das vezes a gente quer passar à frente do nosso Senhor. Irmãos, o sim do Senhor para a tua vida, ele é muito claro. Ele é muito claro. E muitas das vezes nós achamos que o silêncio do Senhor é um sim. E muitas das vezes ele é um não. E a gente se confia naquele silêncio. Ah, mas o Senhor não falou nada. Eu vou fazer. E aquilo lá na frente vai trazer destruição para mim e para a tua vida. Eu acho que o Leandro foi que falou aqui, né? Que o inimigo, ele tem bandejas, ele procura nos distrair. E às vezes você está no caminho certo e você fala, né? Você fica na dúvida. Poxa, será que isso é de Deus ou não? É Deus, é por aí. Muitas das vezes você está no caminho certo, só que o Senhor, ele está contigo, mas o diabo, ele quer te distrair. É como num jogo, não sei se é alguém aqui jogou Banco Imobiliário, aqueles jogos de casinha que você tem que avançar. O Senhor, ele te faz avançar 3 casas. Aí o inimigo, ele te persuade, tu se embaraça, ou alguém se levanta contra você e tu volta uma. Aí tu fala, o Senhor não está comigo não, vou desistir. Aí o Senhor fala, não, meu filho, avance 2 casas. Aí o diabo, ele procura te distrair. Irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a cada dia discernimento. Discernimento. Sabedoria. Muitas das vezes também perdemos a paz porque a gente está preocupado com o nosso irmão. Muitas das vezes perdemos a paz porque a gente é ovelha rebelde. Eu quero ler uma palavra aqui, uma palavra dura. Se encontra em Ezequiel, capítulo 34, versículo 15. Presta bem atenção. Eu mesma apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o ter desbebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Versículo 20. Por isso assim lhe diz o Senhor Deus, ei que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com um lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até espalhar de fora. Eu mesmo livrarei as minhas ovelhas, para que não haja e não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Você é ovelha, você é carneiro, você é bode. O Senhor, ele fala na sua palavra, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Ou seja, o Senhor, ele diz que há no meio de nós ovelhas que com chifre dá empurrão na fraca. Irmãos, se você entristece algum do teu irmão, se você fala da vida do teu irmão, e esse irmão sai da presença do Senhor, o Senhor, ele vai requerer de você.
O Senhor, Ele vai requerer de você. E você vai como Jeremias, às vezes, né? A gente tem um chamado de intercessão e a gente fala, Senhor, mas não adianta, eu falo uma, eu falo duas. E tu fala, eu não vou mais falar, eu não vou mais pregar, eu não vou mais fazer nada. Mas quando o Senhor, Ele te chamou para aquilo, tu vai chorando. Tu vai ali, ó, sofrendo. Porque o Senhor te chamou para interceder por esse filho, por esse marido, por esse vizinho. E é como Josafá falou para o Senhor, Senhor, quando eu tive a oportunidade de fazer algo contra essa pessoa, eu não fiz. E agora esse povo se levanta contra o teu povo. Josafá, essa guerra não é tua. Parai e vede o livramento que o Senhor te dará. Irmãos, o Senhor, Ele no meio da guerra, Ele quer saber quem sou eu e você. Ele quer saber como foi com Pedro ali, depois que o galo canta, quem é você? Pedro, eu te digo que tu vai me negar. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, eu iria até a morte contigo. Pedro, tu me amas, e a palavra relata que Pedro se constrange. E dentro de si o seu espírito se abate. E certa vez, alguém vira para Pedro e fala assim, tu é um deles. Eu te vi com ele, tu se veste igual a ele, tu anda igual a ele. Não, eu não sou. E o galo cantou. Deus vivo. E Pedro chora amargamente. Irmãos, a palavra do Senhor, Ele fala, ó, dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Desperta a minha memória, vamos entrar junto em juízo. Fala das tuas razões para que eu possa te justificar. Irmão, certa vez eu me peguei pensando e falando com Deus. E na argumentação eu lembro que eu falava, Senhor, quantas pessoas, elas têm que ver o teu agir na minha vida. Quantas pessoas estão inseridas nesse testemunho? Você carrega uma promessa. Você carrega algo de Deus. Você está rodeado de uma grande nuvem de testemunha. Pedro, quando o galo cantou, ele chorou amargamente porque ele sentiu. Judas, quando bateu, caiu a ficha dele, ele se enforcou. Quem é você durante a guerra? Quem é você durante a peleja? Irmãos, é profundo esse mistério, mas pega aí. Às vezes, para o Senhor nos manter de pé, Ele tem que quebrar nossas pernas. Para o Senhor Ele te colocar de pé, Ele tem que quebrar tuas pernas. Senão você sai correndo. Irmãos, é assim. Nós, seres humanos, somos assim. A gente fala do povo de Israel, mas a gente é igualzinho. A gente é igualzinho àquele povo. Aquele povo falava, porventura, pode o Senhor preparar a mesa no deserto? Irmãos, é o que mais o Senhor, Ele faz. É o que mais Ele faz. Às vezes tu tá na luta, tu tá na prova, e tu ora ao Senhor e tu fala, Senhor, eu estou sentindo a Tua paz. A paz que o Senhor, Ele relata na Sua palavra. Não dou essa paz como o mundo dá. Glória a Deus. E muitas das vezes a gente busca na esquerda, na direita, quando só o Senhor Ele tem para nos dar. Irmãos, o Senhor Ele está nesse lugar. O Senhor Ele está nesse lugar. Que tipo de ovelha é você? O Senhor Ele faz, né, uma analogia aqui. Ovelhas gordas e ovelhas magras. A ovelha gorda é aquela ovelha, é aquele servo que acha que já aprendeu de tudo. Eu já sou pregador, eu já sou pastor, já sou evangelista, já faço, já aconteço.
Mas aquele irmão ali, não. Aquele irmão ali precisa se consertar. O Senhor, Ele fala nessa noite: eu julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Muitas das vezes eu e você queremos ser Deus. Ninguém aqui é Deus, ninguém aqui é juiz de ninguém. Aquela mulher, ela foi pega no ato do adultério. E o Senhor ali, com toda a calma, continuou escrevendo. Continuou escrevendo. E quando aquele povo pegou aquela pedra para atirar naquela mulher, o Senhor falou: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Atira aí, pode atirar. Mas com a pedra que você lançar, você também vai ser apedrejado. E não vai ser pelo homem, não, vai ser por mim. Porque, irmãos, o momento do julgamento não começou. Se tivesse começado, ninguém estaria aqui. Mas nós, a cada dia, precisamos de libertação. E essa palavra, ela fala que a ovelha gorda, que a ovelha abastecida, ela não está satisfeita em se achar, né, soberana, suprema. Ela ainda por cima, ela pega a fraca, dá empurrão, com o chifre empurra para fora da presença do Senhor. Irmãos, horrenda coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Muitas das guerras, irmãos, que a gente enfrenta, a Amélia falou bem aqui com propriedade, é a gente que procura. Aí a gente quer culpar o Senhor não tem culpa não. Culpados somos eu e você. E às vezes a gente se pega no meio da tribulação, sem paz, sem fé, porque temos colocado a nossa confiança no homem, mas a nossa confiança é no Senhor. Que você possa cada dia ter a certeza de que o Senhor, Ele é a tua paz. Certa vez, eu estava em casa, eu orando muito, né? Porque quando a gente está na prova, a gente ora. Quando a gente está na prova, a gente ora bastante. E eu veio aquilo no meu coração assim: você está orando muito. Na minha mente, assim, o diabo está orando muito, está importunando. E o Espírito Santo colocou no meu coração ali aquela parábola do juiz Inico. Eu falei: Senhor, confirma. Quando eu cheguei aqui, a irmã Sueli, na palavra inicial, aquele juiz, sendo um juiz mau, ele, de tanto aquela mulher importunar, de tanto aquela mulher encher o saco, aquele juiz ali concedeu aquela causa. E é assim na minha e na tua vida. Se você, com fé no teu coração, pedir ao Senhor, como diz a palavra, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma, você pode, perante a presença do Senhor, se despir de tudo. Você pode fazer perguntas: Senhor, por que isso? Por que aquilo? E o Senhor, Ele está pronto a te responder. O Senhor, Ele não despede ninguém de mão vazia. O Senhor, Ele não vê como vê o homem. Ninguém muitas das vezes dá nada pela tua vida, mas o Senhor, Ele te ama da maneira que você é. E o Senhor, Ele muitas das vezes, Ele nos chama a uma responsabilidade que a gente muitas das vezes não quer. E a gente arruma problema para a nossa vida. Quando você está fora da direção de Deus, irmão, você não vive em paz, não. Você vive em guerra, em peleja. Porque foi como eu falei, muitas das vezes, para o Senhor te manter de pé, ali na rede, Ele quebra tuas pernas. Você vai sofrendo, você vai gemendo, mas você vai. Ele te pega no colo. Então, irmãos, essa palavra diz: o Senhor conservará em paz aquele que tenha confiança nele. Seja generoso com você. Seja generoso com as tuas conquistas, com o lugar onde o Senhor te colocou. Para de vitimismo.
O Senhor, Ele te chamou como cabeça e não como cauda. Eita Deus! Ah, se aquele homem daquele tanque de Betesda, eu creio que ele pranteava. Mas se ele não estivesse ali, e se ele ficasse reclamando, tu acha que a bênção dele ia chegar? Senhor, eu sou um inválido. Antes eu fazia tantas coisas, hoje em dia olha a situação que eu estou, dependendo de um, dependendo de outro. Seja generoso com você. Porque o Senhor, Ele é generoso com você. Fato é que você está aqui nessa noite. Não é pelo teu merecimento, pelo meu merecimento, mas pela misericórdia. A misericórdia do Senhor. A graça do Senhor na minha e na tua vida. Então, irmãos, que a igreja possa ficar com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.